Amém. Bom dia a todos. Todo mundo bem, né? Pessoal, hoje nós vamos começar o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Hoje a gente começa essa nossa jornada de estudo nesse livro que é tão importante. Tá bom? Espero que todos fiquem até o final. Lembrando, quando precisar faltar, acompanhe o capítulo anterior que você faltou, né, na internet. Esse é o compromisso que a gente tem com os estudos bíblicos, quem quer estudar. Outra coisa é lembrar que estudar a Bíblia não é a gente catalogar informações, mas ter relacionamento com Deus. Diferente, né? Eu vou saber mais uma coisa estudando Atos. Não é isso não. Não é esse o propósito de Deus, não. O propósito de Deus nessa nossa relação com a Bíblia é estar junto com Ele, porque Cristo é o Verbo. Não é o Verbo? E aí, quando você estuda a Bíblia, não importa onde você esteja estudando, você vai perceber que Deus vai te dar a resposta exatamente para aquele contexto que você está vivendo dentro do estudo. Ele vai dar respostas para a gente quando você está enfrentando uma crise. Aí você fala assim, eu tenho que estudar isso. Não, você não tem que estudar isso, você tem que ter uma relação com a Bíblia. E aí Deus vai falar em 1 Reis, né? Em Atos, em Apocalipse. Ele fala em qualquer lugar. Mas o importante é que você esteja bem relacionado com a Bíblia. Então essa tem que ser a sua cultura de estudo. Quando eu estou diante da Bíblia, em contato com as Escrituras, eu estou em contato com Deus. Ok? Isso que é importante. A informação a gente consegue catalogar em qualquer lugar, né? A gente cataloga em casa, assiste pelo YouTube, a gente faz qualquer coisa. Lê livro. Mas estudar a Bíblia na igreja é diferente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos orar, né? Vamos orar, porque sem oração a gente não chega a lugar nenhum. Oremos. Deus Santo, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Que teu Espírito Santo nos conceda a graça e a misericórdia de entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco conforme a tua vontade e que tudo aconteça iluminado pelo teu Santo Espírito. Nós consagramos esse estudo a ti, esse tempo que estaremos aqui. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. A gente vai ter que fazer uma introdução, né? Para que você possa se conectar. Precisamos de uma introdução. Para você poder entender o propósito, a autoria, a data, ok? Quando você abre a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, você está diante de um dos estudos mais importantes para a igreja de hoje. Talvez vocês, nem todos tenham a noção da relevância desse livro, né? A gente pode chamar de livro, né? Atos dos Apóstolos. É muito importante, porque ele vai relatar a história da igreja de Jesus Cristo durante 3 décadas. 30 anos resumido no estudo. Ok? Então são 30 anos. Vocês vão ter 30 anos da história da igreja a partir do estudo do livro de Atos. Ok? Qual o propósito desse livro? É importante a gente saber o propósito. Qual o propósito do livro de Atos? Documentar a sequência da obra de Cristo. A obra de Cristo que começa no Evangelho lá. Vocês vão saber o autor daqui a pouco, né? E é uma sequência. Atos dos Apóstolos faz parte de um livro composto de 2 volumes. Certo? É a continuação. E aí a própria Bíblia vai provar isso, não é? Então, esse livro tem o propósito de documentar a sequência, presta atenção, a sequência da obra de Cristo
após a sua morte e agora feita através da igreja e sob a orientação do Espírito Santo. Ok? A obra de Jesus continua através da igreja e sob a orientação do Espírito Santo. É isso. Por isso o nome Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Ou Atos de Jesus Cristo. Do jeito que você quiser. Eu acho que é mais próprio dizer que é Atos do Espírito Santo. É Atos de Jesus também, porque é a obra de Cristo. Só que agora Cristo vai fazer a obra através do corpo de Cristo, que é a igreja. Vê que legal? Então, esse livro é muito bom de estudar, ele é muito leve, ele é muito interessante. Ok? Esse livro, ele está dividido em duas grandes partes. Vamos lá. Esse livro aqui, Atos dos Apóstolos. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 12, vocês vão ver com mais ênfase e destaque o ministério do apóstolo Pedro. Então, esses capítulos de 1 ao capítulo 12, ele enfatiza mais, não é totalmente, mas é mais enfático no ministério do apóstolo Pedro. Já dos capítulos 13 ao 28, você vai ver com maior destaque o ministério do apóstolo Paulo. Okay? Então, Pedro ele teve um ministério mais endereçado aos judeus, enquanto Paulo teve um ministério endereçado aos gentios. Essa é a diferença dos dois. O Pedro se volta mais para os judeus e Paulo mais para os gentios. Quem é o autor do livro de Atos? Lucas. Lucas é o autor do livro de Atos. Certo? Qual Lucas, pastor? O mesmo Lucas do Evangelho. Evangelho de Lucas. Atos também é de Lucas. Foi ele que escreveu o Evangelho. Vamos ler o versículo 1 e 2 para a gente poder entender? Vamos começando no versículo 1 e 2. Ele mesmo vai dizer o seguinte, ó, eu fiz o primeiro tratado. Fiz o primeiro tratado, ou seja, fiz o primeiro livro, fiz a primeira escrita, fiz o primeiro documento, né? Fiz o primeiro tratado. Ele está falando de quê? Está falando do Evangelho. Ele começa escrevendo Atos dizendo o seguinte, ó, eu fiz o primeiro tratado. Por quê? Porque esse aqui é o segundo. Entendido? Parece uma informação que não é relevante, mas muita gente não sabe disso. Tem muito cristão que não sabe. Hoje você tem cristão que você fala, João, ele pensa que é João Batista. Um monte de crente velho de igreja, você fala assim, ó, Evangelho de João. Ele fala, quem escreveu foi João Batista. Eles falam. Eles acham que o João do Evangelho não é o João do Apocalipse, que é outro cara. Tem gente que não sabe que tem mais de um Judas na Bíblia. Não é verdade? Tem essas coisas dentro do meio gospel, né? Então, o autor do livro é Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Conforme o versículo 1 diz, fiz o primeiro tratado, ó, Teófilo. Aqui a gente já tem indicação para quem ele está escrevendo. Acerca de tudo o que Jesus começou. Jesus começou. Ele não terminou. Ele começou uma obra e a igreja vai continuar essa obra. Deu para entender? Por isso que ele está dizendo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Então, o Evangelho de Lucas é a respeito daquilo que Jesus começou. É uma obra que não termina lá no Evangelho de Lucas. Ele só começa, Jesus começa. Aí diz, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus, ele fez e ensinou. Jesus fez e ensinou. Até o dia, aqui a gente já tem o período certo, ó. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ok? Então ele só está definindo aqui que esse é o segundo tratado. E que o primeiro tratado é o Evangelho. Entendido? É isso que Lucas está dizendo. Está dizendo, aqui nesse versículo, que o registro do Evangelho de Lucas, ou os registros, é o início da obra de Jesus
e que Atos é a continuidade da obra de Jesus feita através da igreja, sob a orientação do Espírito Santo. A igreja que é o corpo de Cristo. Então Jesus continua trabalhando, só que agora através de nós. Entenderam? Primeiro ele trabalhou, ele veio na terra. Depois ele sobe e deixa o quê? O Espírito Santo para a igreja, então ele continua trabalhando, só que através de nós. Então se nós estamos aqui trabalhando, é porque Jesus está trabalhando. Observação. Lucas não foi discípulo direto de Jesus, tá? Não foi. Ele não conheceu Jesus. Ele não era contemporâneo de Jesus. Também isso é importante a gente saber separar. Embora ele fale com bastante precisão, parece que ele estava lá, né? Mas ele não foi discípulo direto de Jesus, porque ele não viveu no mesmo período de Jesus. Ou seja, não conheceu Jesus pessoalmente. Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos para o Evangelho. Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz. Ele dizendo: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Ou seja, ele está dizendo que ele está escrevendo para Teófilo também. Então, o Evangelho de Lucas foi endereçado a Teófilo, da mesma forma como o Atos dos Apóstolos. Ok? Ele está dizendo: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti. Descrever o quê? O que ele está escrevendo? Os acontecimentos, a obra de Jesus. Ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então ele foi examinar a história de Jesus minuciosamente. Ele foi se informar minuciosamente de tudo desde o princípio. Então Lucas era o cara que perguntava. Ok? Para que conheças. Aí ele está dizendo o propósito, por que ele escreveu o Evangelho de Lucas. E o mesmo propósito que ele escreveu Atos dos Apóstolos, porque é a mesma obra. O Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos é a mesma obra, dividida em 2 volumes. E ele está explicando por que foi escrito. Ele está dizendo que está descrevendo para Teófilo. Quem é esse Teófilo? Que precisa de tanta informação assim. E ele diz que ele se informou minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças, para que o Teófilo conhecesse a certeza das coisas de que já está informado. Então ele está fortalecendo o entendimento desse tal de Teófilo. Interessante isso, né? Não foi uma carta ou um escrito, um evangelho escrito ali para ser direcionado para as igrejas especificamente. O Evangelho de Lucas tem um propósito específico, inteligente. Não foi igual o João em Apocalipse endereçando cartas para as igrejas. Não, ele tem aqui um propósito de fazer o levantamento de todas as informações a respeito de Jesus Cristo, da sua obra, e pegar isso, documentar essas informações e encaminhar para Teófilo. Então abre a visão para você entender assim, qual o propósito dele. Ele está dizendo isso aqui em Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4. Para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então você ficou informado, ó Teófilo, Lucas dizendo, sobre o Evangelho, você está sendo informado sobre Jesus Cristo, a obra dele, só que eu quero melhorar essas informações para você. Eu quero que você entenda isso de forma bem precisa, sobre a obra de Jesus, ok? Tudo que ele tem feito. Então isso aqui é um documento. É diferente, cada parte da Bíblia tem um motivo específico. Ok? Mas de onde ele recebeu essas informações? É a lógica, né, gente? Ele recebeu dos discípulos. Ele recebeu dos discípulos. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e os discípulos continuaram ensinando. Provavelmente o Lucas encostou ali e começou, se converteu. Ele recebe a princípio dos discípulos e posteriormente de Paulo. Você vai ver que ele é amigão do Paulo. Então ele está aqui pegando informações.
Ele está compreendendo a obra de Jesus Cristo através dos apóstolos de Jesus, ok? Tudo bem até agora? Introdução. Profissão do Lucas, médico. Médico. Você fala em médico, não é o mesmo contexto de hoje. Médico daquela época poderia ser qualquer pessoa da sociedade. Qualquer cara simples, pobre, poderia ser médico. Porque médico, ele tinha um conhecimento restrito. Era tipo um curador. É o cara que tinha curiosidade de ver as doenças, as patologias, e buscar um caminho ali, entendeu? Como tratar isso aqui. Não era aquele cara que abria o cara, aquela precisão toda, né? Faz um transplante, nada disso. A época é outra. Provavelmente um médico com tratamento clínico superficial, talvez uma incisão pequena ali, né? Um tratamento basiquinho de uma doença, uma feridinha ali, ele pesquisava as coisas, remédio, aquela coisa. É mais ou menos um cara, um curador da época. É por isso que ele é médico. É um cara que veio de uma sociedade e que gostava da ciência e a curiosidade se desenvolveu. Então, era muito comum você ter médicos. Até na antiguidade, né, nas tribos, você tinha lá o cara que curava. Alguém que tinha uma aptidão para detectar algum tipo de doença, né, discernir e aplicar o tratamento certo. Tudo bem? Não dá para você imaginar que o Lucas é um médico igual hoje. Então, a gente tem que entender o contexto da época. Então, ele era médico, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Vamos lá. O que Paulo fala sobre ele? Colossenses 4, 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. E Demas. Tá? Está dizendo que ele é médico. Como ele era um cientista, Lucas era minucioso e detalhista. Isso traz uma característica muito legal para o Evangelho de Lucas e para Atos dos Apóstolos. O cara é cientista, preciso, gosta de informações precisas e gosta também de transmitir de forma precisa. Então isso traz assim, um valor agregado na obra de Lucas, tanto no Evangelho como em Atos. Entende? Então ele era um minucioso e detalhista cientista. Por isso que Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é mais extenso. Você vai ver que ele é maior um pouquinho, por causa dos detalhes. Até as palavras que ele aplica, né? São palavras de gente que entende cientificamente. Ele vai narrando a crucificação de Jesus de uma forma diferente dos outros. Tudo bem? O Lucas veio de onde? Quem é o Lucas? Ele é o quê? É judeu? Não, o Lucas era um gentil. Gentil. Né? De onde ele era? Da Antioquia. Antioquia ele era. Antioquia, onde é que fica Antioquia? É interessante que Antioquia é uma região próxima da Turquia e da Síria. Aí fica difícil você falar se ele era sírio ou se ele era turco. Por quê? Porque o que divide a fronteira da Turquia e da Síria é 800 quilômetros, é muito perto. Então ele nasceu naquela região ali. Ele deveria ser ou um turco ou um sírio. Era dessas regiões. É o cara que se converteu. Se converteu, virou um discípulo que não viveu na época de Jesus, mas virou um discípulo. Com grande relevância. O destinatário já foi falado. Para quem que ele escreveu? Para o Teófilo. Quem é Teófilo? Né? Aí que está o negócio. Né? Por que o Teófilo tem que receber um conteúdo tão importante? Quem é o Teófilo? Porque essa carta, ou esse livro, ou esse documento, tanto o Evangelho de Lucas como o Atos dos Apóstolos, ele tem um propósito específico, tem um destino específico, vai para as mãos de Teófilo, porque Teófilo foi um líder muito influente. Ele vai dizer, excelente Teófilo, Teó. Então, esse nome significa amigo de Deus. Isso significa que esse cara tinha um destaque, um respeito do campo religioso. É um cara que trafegava entre as religiões e o Império Romano. Ele tinha muita moral com o Império Romano. Começa a entender o propósito disso. Como ele é um cara influente, que tem acesso aos corredores do Palácio Romano, do Imperador,
O Lucas, o que ele faz? Ele escreve um documento da obra de Cristo para mostrar para o Império Romano a veracidade da obra de Jesus. Entenderam ou não? Então ele quer mostrar, olha, Teófilo, você tem influência. Eles estão perseguindo a gente. Outra coisa importante a gente saber é que nessa época Paulo estava preso. Ele era muito amigo de Paulo. Então ele está tentando provar para o Império Romano que a obra que Paulo estava pregando era uma obra verdadeira, não era mentira. Jesus ressuscitou mesmo, cara. Então ele vai trabalhar o tempo todo em cima dessa realidade. Ele falou assim, vocês estão prendendo ele como um herético, como um cara que está fazendo coisa errada, que está contrariando o sistema, mas o que ele está falando é verdade. Então ele está fazendo assim. A gente não pode provar que é diretamente o propósito dele, é por causa de Paulo, mas, como Paulo está preso, ele está tentando convencer o Império Romano de que Paulo é inocente. Deu para entender? E ele quer convencer o Império Romano que a obra de Jesus Cristo é uma obra verdadeira, ele não é um charlatão. E aí Deus vai usar um cara, um cientista, para poder analisar minuciosamente os detalhes da obra de Cristo, para poder entregar para um cara influente lá dentro. Aí você vê a política, né? Para convencer o Império Romano a não perseguir os cristãos. A dar direito para os cristãos a terem a liberdade que eles precisam. Vocês viram o valor dessa obra? Ok? Tudo bem até agora? Então o Teófilo é um líder influente, possui profundos laços com o Império Romano, ele era um filósofo, então a capacidade de convencimento dele é fantástica. Aí você vê a sabedoria de Deus, né? O cara é filósofo, e provavelmente ele está trafegando entre ser grego ou romano, tá? Mais para grego, por causa da filosofia, mas Roma também tinha. Então, provavelmente ele é grego, tá? Não tem evidências disso, tá? É um grego convertido. O fato dele ter uma relação muito íntima com Roma dá a entender que ele é romano, tá? Mas trafega entre essas duas nacionalidades aí. E ele queria ter informações mais profundas sobre Jesus. Ele quer saber, né? Tudo bem? Então o propósito vocês já entenderam, né? É registrar precedentes legais. Por isso que essa obra de Atos também, ela tem uma carga jurídica. Olha aí, que legal. Ele quer provar. Ok? Então um dos propósitos era registrar precedentes legais consistentes em favor dos cristãos primitivos. Em Atos, a corte romana declara os cristãos inocentes. Você vai perceber lá na frente que declara inocente por causa do livro de Atos. E esse registro tem impressionado muitos estudiosos, né? Até hoje, né? Porque alguns estudiosos, eles começam a olhar a obra de Atos dos Apóstolos, e eles começam a comparar, parece um sumário jurídico, de tão forte que é a tentativa de Lucas em provar a obra de Jesus. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui que vai nos ajudar a entender. Ele está tentando provar a inocência de Paulo e provar também a inocência dos cristãos ao mesmo tempo. Entenderam o que eu disse? Tudo bem? A importância? Por isso que o Lucas ele tem costume de usar nos seus escritos, tanto no Evangelho como em Atos, uma gama de precedentes legais. Ele vai falando sempre sobre lei. O argumento dele é esse. Ele acha que o cristianismo tem que usufruir da mesma liberdade que os outros têm. E ele vai defendendo o cristianismo, defendendo Jesus, defendendo Paulo o tempo todo. E ele vai acabar aqui, na verdade, municiando os cristãos para o futuro. Por quê, pastor? Ele vai preparando um caminho para os cristãos futuros, porque a gente vai observar na história, ele prepara o caminho para os advogados e para os filósofos cristãos posteriores. Por exemplo, Tertuliano, século II. Ok? Advogado. Você tem Justino, filósofo, século I. São os caras que defenderam a tolerância do cristianismo a partir da obra de Lucas. Deu para entender ou não? Então eles vão usar isso no futuro para poder defender o cristianismo. Por isso que é tão importante a gente entender isso hoje. Vamos fazer uma análise aqui em Lucas 21? Lucas 21, de 12 a 15.
Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Quem está escrevendo isso aqui? Lucas. Mas a fala é de Jesus. Ok? Está falando sobre prisão. Versículo 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Aí já começou a entrar em termos jurídicos. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Vocês não precisam premeditar. Está dizendo. Porque o Espírito Santo vai ajudar vocês. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os pontos se vos opuserem. Termo jurídico também. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, olha, eles vão colocar vocês assim na parede. Tanto a sociedade como a justiça. E aí, vocês não precisam ficar premeditando, bolando que vocês vão responder, como o advogado orienta, né? Porque não se trata de questões humanas, é questões espirituais. O advogado fala assim, vai falar assim, você não vai falar isso, não vai falar isso. Ele falou, vocês não precisam fazer como os advogados instruem vocês. Vocês fiquem tranquilos, que na hora o Espírito Santo vai conduzir vocês a darem a resposta certa, porque ninguém vai conseguir se opor a vocês. Entenderam ou não? Entenderam? Podemos seguir? Vocês já entenderam aqui o propósito. A data do livro, quando foi escrito. A maioria dos estudiosos acreditam que Atos foi escrito entre o ano 62 e 63. Depois de Cristo, lógico. 62, 63 depois de Cristo. Durante o primeiro encarceramento de Paulo, em Roma. Podemos iniciar, então? Vamos começar, então. Versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Vocês já entenderam aqui. Aqui a gente percebe uma sequência que chama a atenção da gente, porque tudo na Bíblia tem um propósito, né? Até a sequência das palavras tem um propósito específico. Ele está dizendo o seguinte, e a gente está falando aqui a respeito de Lucas, hein? Esse não joga a conversa fora, não. Ele disse, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ele já está dizendo, ó, esse aqui é o segundo. Acerca de tudo, o que Jesus começou, ou seja, então lá é o começo, isso aqui é uma sequência. Viu que ele fala muita coisa com poucas palavras? Não só a fazer, Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Ele fazia e ensinava. Certo? Quando você olha aqui para esse versículo, Jesus fazendo, depois ensinando, Jesus fazendo, depois ensinando, né? E você vai querer estabelecer um princípio aqui. Não é verdade? Você vai querer, mas nem tudo vai servir para princípio, porque tem coisas que fazem parte da divindade de Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Tem aspectos da vida de Cristo que tem a ver com a divindade dele. Não adianta você tentar alcançar que você não vai conseguir. Deu para entender isso? Tem gente que acha que vai, né? Por exemplo, Jesus, ele não teve pecado nenhum. Por que ele não teve pecado nenhum? Porque Deus. E ele pagou pelos nossos pecados, porque ele era totalmente inocente. Então ele fez aquilo que a gente não podia fazer. A lei do Antigo Testamento punia as pessoas. Então todos estavam submetidos à lei, todos estavam condenados pela lei que o próprio Deus criou. E aí Jesus faz o quê? Ele vem e cumpre a lei que a gente não conseguia cumprir. E a nossa vida começa a fluir verdadeiramente só a partir dele agora, porque a gente acaba perdendo o direito de viver. Porque se nós fomos condenados por uma lei, e Jesus vem e cumpre a lei, então quer dizer que ele comprou a gente. Deu para entender? E a partir de agora, a gente não tem vida própria, a gente só pode viver a partir de Cristo. Quem tentar viver fora de Cristo vai ter uma sobrevida. Acho que isso é fácil de entender, né? Por isso que a gente tem uma conta aqui. A nossa conta é aceitar Jesus.
Esse é o preço de Deus. Vocês têm que aceitar Jesus para ser salvo. Porque a lei já condenou vocês todos. Então, já que Jesus morreu por vocês, vocês já não têm vida própria. A vida de vocês agora acontece só a partir de Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou vocês vêm por mim, ou senão vocês vão ser tudo condenados. Isso é evangelho, por favor. E aí a gente olha para esse texto que diz assim, que Jesus não só fazia, mas ensinava. A gente vê uma lógica, né? E a gente faz uma pergunta, será que essa lógica também deve ser possível de ser aplicada por nós? Vamos pensar como gente grande, hein? Ou seja, ensinar, mas fazer. Será que está falando sobre uma lógica que tem que ser aplicada para nós? O texto diz que Jesus não só fazia, mas ensinava. Ou seja, ele ensinava aquilo que ele fazia. Será que essa lógica pode ser aplicada para nós humanos? A gente vai ter condição de... O que nós temos que ensinar é o Evangelho. Nós vamos ter condição de viver todo o Evangelho? Essa é a pergunta. Porque as pessoas vão pegar isso aqui e vão dizer assim, está vendo aqui, ó? Jesus, ele fazia, ensinava. Ensinava e fazia. Então, você só pode ensinar aquilo que você faz. Essa lógica dá para aplicar para a gente? Pensando como gente grande agora, né? É o cara que diz assim, você tem que pregar, pregar o que você vive. É bacana isso aí. Pregar o que você vive. Mas tudo bem, a gente precisa ser exemplo, a gente tem que ter um bom testemunho. Mas não dá para a nossa vida ser o tema da pregação. E também a gente não vai conseguir viver tudo que a gente prega. Não vai conseguir. E se a gente for só pregar com base naquilo que a gente faz certo, a gente não vai pregar. Isso é o que eu penso. Mas vocês podem pensar de maneira diferente. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a minha intenção não é ser contraditório, não, tá? Nem ser polêmico. Eu só quero dizer para vocês que isso aqui é algo específico sobre a divindade de Jesus. Tudo que Jesus pregou, ele viveu. Ok? Só que a gente não dá conta. Não dá mesmo, hein? De viver tudo que a gente tem que pregar. Não conseguiu separar o que eu estou dizendo? Mas o fato da gente não ter conseguido viver tudo, isso não significa que a gente tem que ter um evangelho raso. É isso que eu quero dizer. Ah, pastor, mas eu não posso pregar porque eu não consegui fazer tudo que o evangelho manda. É só por isso que você não vai pregar a verdade? Você vai pregar meia verdade? Só porque você tem meia vida? Entenderam isso ou não? Então, dentro da minha visão, esse texto não se aplica a nós, se aplica à divindade de Jesus. Não dá para a gente criar um princípio aqui e dizer o seguinte, ó, pregue o que você vive. Eu digo, Deus que me livre. Se a gente for trazer a nossa vida aqui para cima, tudo vai dar uma bagunça danada. Não é a nossa missão pregar a nossa vida. A nossa missão é pregar o Evangelho. Conseguiu separar agora ou não? Por favor, hein? Não dá para a gente dizer, ah, mas pastor, mas eu sou um cara que eu seria ideal 100%, eu estou 85%. Vou pegar só 85%, você tem que pegar 100% do Evangelho. Não é só um pensamento meu, isso tem uma lógica bíblica aqui que eu estou falando. Eu nunca falo coisa sem botar texto. Então esse lance da pessoa dizer assim para você, ó, você tem que viver o que você prega. Entendemos. A gente tem que procurar ter coerência com aquilo que a gente fala. Ok. Tudo bem. Nesse caso, tudo bem. Precisamos ter uma vida coerente em relação àquilo que a gente está professando. Por favor. Precisamos tentar. Agora, pregar o que a gente vive não vai dar, não.
Que tem hora que a nossa vida, eu vou te falar, né? É pregar o Evangelho. Vamos ver se eu estou certo. Vamos ver se o meu raciocínio está certo. Vamos analisar 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 primeiro. Vamos analisar. Agora, analisa texto com maturidade, tá? Por favor. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo falou. Aí você vai pegar esse texto e vai dizer assim, está vendo aí? Paulo está usando a vida dele como exemplo. Paulo não está usando a vida dele como exemplo, ele está usando Cristo como exemplo. O texto fala de Cristo, não está falando dele. O personagem aí é Cristo. Não adianta você pegar esse versículo para dizer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, pode me imitar, hein? Me imita. Não. Ele está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A referência aqui é Cristo. Ele está dizendo o seguinte, imitem a Cristo assim como eu imito. Imitem a Cristo assim como eu faço. É isso que ele está dizendo. Ele está chamando a turma para dizer assim, ele está dizendo assim, ó, vamos fazer o que Jesus manda a gente fazer, igual eu estou fazendo. Deu para entender isso? Mas um texto só não vale, né? Tem que ter mais, né? Vamos mais então. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado. Graças a Deus por isso. Ele disse, eu não alcancei. E olha que ele está quase no final da carreira dele aí, viu? E é um dos apóstolos mais preparados da Bíblia. Ou seja, a sumidade da Bíblia. Se chama, hoje, em matéria humana, é o apóstolo Paulo. Não adianta ninguém falar. No Novo Testamento, ninguém segura ele, não. E ele está dizendo o seguinte, não que eu já tenho alcançado. Ele falou, gente, eu não alcancei. Ou que já seja perfeito, maduro. Ele está dizendo que ele não é maduro e que ele não alcançou. Porque perfeito ali é maturidade, tá? Ele não alcançou e ele diz, eu não sou maduro o suficiente. Não está pregando? Não está ensinando? Não está deixando escrito? Aliás, deixou um monte, né? Gente, isso aí é final da carreira dele. É o final da carreira dele, está dizendo que ele não se considera perfeito, não se considera maduro o suficiente e disse não alcançou. Mas ele, eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu estou buscando a salvação. Eu estou buscando a salvação. Ele vai encerrar a carreira dele, a vida dele, dizendo isso aí. Eu não cheguei hoje. Ok? Vamos mais um, né? 1 Coríntios capítulo 2:2. 1 Coríntios capítulo 2:2. O que ele diz? Porque nada me propus saber entre vós, nada, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele falou, só tem um tema que eu tenho. Ele falou, Jesus Cristo crucificado. O que ele está dizendo? A minha vida não interessa, a sua não interessa, o que interessa aqui dentro é Jesus. Dá para a gente seguir adiante ou não? Não é claro o que ele está dizendo? Nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Esse é o tema central de Paulo. Ele não fica inventando moda, contando história de quantos peixes que os discípulos pescaram, ou que quantas pessoas que ele ganhou para Jesus. Não, ele está dizendo o seguinte, meu tema é Cristo. Não lhe importa. Esse tem que ser o nosso discurso, Cristo. Ah, pastor, mas você não é perfeito. Claro que não, eu estou pregando a Cristo, estou pregando a minha vida. Mas eu tenho que pregar Jesus, isso que salva as pessoas. Não, eu vou te contar o meu exemplo de vida. Não, testemunho de vida é legal. É legal, dá uma fortalecida, né, galera? Mas não serve para poder mudar a história de ninguém. Você tem que ver o testemunho daquele cara. Você vai converter a partir do testemunho dele. Eu falei, então não vou lá não. O único testemunho que converte tem que ser Cristo. A única palavra que converte é Cristo. Vai contar a história? Vê os caras que vão pregar, vai contar a história da vida deles. Não, eu era bandido matador.
Aí tal, e aí? Aí eu me converti, tá, beleza, glória a Deus. Aí acabou o culto, vai todo mundo embora. Você foi lá ver o testemunho, ele abriu a Bíblia? Não. Não falou nem o versículo? Não. O que ele fez? Contou o testemunho dele. Então, pelo amor de Deus, né? Isso não salva ninguém. Não tem lógica. Salvação é Cristo. O nosso compromisso é pregar Cristo. Não precisa tentar ajudar Deus, não. Deus sabe o que ele faz. Só você pregar a Cristo. Prega a Cristo. Não fica aí. Pode contar alguma coisinha de vez em quando, assim, só para dar uma temperada, né? Mas não pode ser seu tema central. Vocês não sabem o que eu passei. Tem 40 minutos falando que não sabe o que você passou. Como assim? 40 minutos? 40 minutos você faz um discipulado, mano. Jesus, irmão. Solta esse rango pra gente aí, ó. Fala de Jesus. Pra gente saber. Só que a gente quer ajudar Deus, né? Não tem que contar. Vou acrescentar junto aqui esse negócio para ver se. Né, vou colocar 80% a minha vida, vou botar 20% Jesus para ver se fica melhor. Não precisa de tempero. Deus não precisa de ajuda. Pregue a Cristo, pregue, vai pregando. Mas se for, isso é problema de Deus. Pregue, em tempo, fora de tempo, pregue. Essa é a nossa missão. Pastor, esse fulano não ser salvo, não é você que é responsável por salvação de ninguém, não. Quem salva é Jesus. É obra do Espírito Santo. Ele falou, só prega ele, bota o nome dele para fluir. Ok? Fala para as pessoas buscarem a ele. E o resto Deus vai fazer. Não, mas eu não tenho que ir lá. Não tem. Você não tem que ir. Pastor, mas a pessoa veio na igreja e saiu. O problema é da pessoa. A sua missão não é salvar a pessoa. A sua missão é pregar o Evangelho. Nossa missão não é salvar ninguém, não, gente. A gente não salva ninguém, não. Você salva? Quem salvou até hoje? O Espírito Santo que salva. E quando a gente faz a nossa parte, a gente bota Deus para fluir. É isso que a gente tem que fazer. Agora fica aí. Não argumento, tem que ter um argumento. Prega o Evangelho. Por isso que os leigos pregavam. Não é só Paulo, que era um poliglota que pregava e as pessoas se convertiam. Pedro também é um ignorante, pregou e as pessoas pregavam a palavra. Não leu 3.000 almas num discurso? Por quê que um pescador, ele faz Deus fluir na mesma dimensão que um poliglota, um cara estudado igual Paulo? Porque é a obra do Espírito. Deus não quer gente inteligente, Ele quer só um vaso. Ele só quer um lugar para ele estar. Deus não está preocupado com se você tem grana, se não tem grana, você fala bonito, você tem que dar lugar para ele, é isso que ele quer. Por isso que Paulo diz, né? Nós somos vasos de barro, por isso, porque a glória seja dele, não nossa. Pastor, você está falando, a gente tem que saber essas coisas que a igreja às vezes não sabe. Eu falo, sou eu. Eu o quê, rapaz? É só você dar um lugar. Amém? Mas ninguém vai dar lugar para o diabo, né? Então, em suma, nós devemos ter um bom testemunho, lógico, isso é obrigação nossa, de vida. Mas o que nós ensinamos não pode ser baseado no que nós fazemos ou vivemos. A referência para as pessoas deve ser sempre Jesus. Não deixe de pregar a verdade. Mesmo que você não tenha alcançado ela totalmente. Prega a verdade. Ok? Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aqui o Lucas demarca o início do evangelho dele e o final. Ele está falando o seguinte, ó, ele deu uma referência a respeito do evangelho de Lucas. Tá? Em Atos ele está falando sobre o evangelho de Lucas, da primeira obra. Ele está dizendo, ó, esse evangelho, a obra que eu narrei sobre Jesus Cristo, foi até o dia que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aí depois começa Atos. Então ele demarcou o início do evangelho dele e o final, através da ascensão de Jesus. E a gente percebe também os primeiros atos do Espírito Santo em operação aqui. Por quê? Usando Jesus para dar mandamentos aos discípulos. Está dizendo o texto,
que depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, Jesus dando mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherem. Então ele está dando o mandamento, a primeira operação do Espírito Santo, já em Atos dos Apóstolos, aqui sendo identificada. O Espírito Santo está dando mandamentos. Jesus falando, o Espírito Santo dando os mandamentos aos discípulos. O ato já começou. Tudo bem? Sigamos. Quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendendo? Pode perguntar. É uma coisa que você tem que entender a princípio é o seguinte: poder e capacidade espiritual não é dada mediante a mérito nosso, certo? Deus dá. Tudo que é dado de graça não pode ser tirado. Se você recebeu um dom de Deus, você é um mestre nas Escrituras, você vai continuar fluindo nesse dom até o fim, independente do que você faça. O que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas começam a relaxar com as coisas. Mas hoje você tem muitos pastores que continuam sendo usados, continuam ganhando gente para Jesus, né? Fazendo a obra, pregando o evangelho, ensinando, edificando um monte de gente. E são ladrões ou adúlteros. Porque a gente tem um conceito de que poder é sinônimo de santidade. Não é. O poder é dado de graça. De graça. Todos que têm poder hoje são pessoas que receberam o poder de graça. É ato de graça de Deus. Eu vou chegar onde você quer. Então, quando você olha um pastor, ou uma pastora, ou um homem de Deus, uma mulher de Deus ali sendo usado, não significa que ele é santo. Porque o poder, ele não depende de santidade. Isso é um equívoco que as pessoas pensam. Eu vou ser santo, eu vou ter poder. Tem um monte de gente que não é santo e tem poder. Exemplo, Caio Fábio. O Caio Fábio, ele caiu, passou anos até ser descoberto. E desses anos que ele caído, ele continuou escrevendo um livro bom, ganhando vidas, transformando pessoas, fazendo grandes conferências. Deus continua usando, porque Deus não pode tirar o dom que deu, já que foi dado de graça. É por mérito. Né? Então a gente, você vai ver muita gente, um exemplo claro disso é Satanás. Ele perdeu o poder? Mas ele não é Satanás. Quem deu o poder para ele? Deus. E cadê? Por que ele não tira o poder? Porque é um ato dado por Deus. Ele não é por mérito. Ele continua com o poder, só que está usando o poder de outra forma, né? Da mesma forma. Então, o poder é sinônimo, às vezes, de condenação. A pessoa que tem poder é usada por Deus. A Bíblia diz que a maioria vai para o inferno. Porque usa poder para ganhar dinheiro, para se aparecer. Esse é o problema, né? Porque Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês. Eles vão dizer assim: eu expulsei demônios em teu nome, Jesus. Eu curei enfermos em teu nome. Quem faz isso? É gente de igreja que tem poder. Quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Quem é que cura enfermo em nome de Jesus? Gente de poder. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos por fogo eterno. Não está na Bíblia isso? Então o poder não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação é santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vai ter muita gente continuando a ser usado. Essa gama de pastores que você está vendo para todo lado aí. Um percentual altíssimo deles que estão em declínio espiritual, estão roubando, estão adulterando, estão fazendo coisa errada, estão enganando. E estão sendo usados. Estão sendo usados por Deus. Pastor, no final vai para o inferno? Vai tudo para o inferno, não vai ter jeito não. Mas o poder vai ser mantido. Então não dá para você dizer assim: você tem que viver o que você prega. Essa é uma obrigação. É uma obrigação. A gente tem que tentar se alinhar com aquilo que a gente está falando. Mas aquilo que a gente está falando, muitas vezes a gente para de ver aquilo que a gente está falando. Mas você vai continuar falando. Vai continuar pregando. Você vê o cara em cima do altar, a mulher, o homem, qualquer um em cima do altar que tiver, ou na televisão, onde você quiser. Pega os caras mais poderosos do mundo aí, né?
Esses caras, boa maioria deles, estão caídos. Maioria, estão caídos. Mas estão sendo usados, estão sendo usados, estão sendo usados. E vai continuar sendo usado. Sendo usado até o final. Porque o tratamento deles é lá no final. É lá no juízo final. Não é agora, não. Porque Deus não pode tirar aquilo que Ele deu gratuitamente. Como é que Deus vai tirar? Não vai tirar, mano. Então, só para você entender que a gente tem que viver realmente, tentar se alinhar com aquilo que a gente está falando. Por questões lógicas, você tem um grupo de gente aqui, até eu falo assim, vocês têm que ser dizimistas. Eu falo. Aí vocês vão descobrir depois, descobriram. Aí o Guto fala assim, o pastor não é dizimista, hein? Aí você fala, eu vou dar dízimo na igreja, não, o pastor não é dizimista. Isso cria essa incoerência, mas é um aspecto muito mais social do que espiritual. Entendeu? É muito mais social do que espiritual. Você tem que ser, nossa, daqui a pouco eu dou um tapa na cara da minha mulher lá fora. Aí o cara fala assim, mas pode esse cara fazer isso? Aí vai cair no discreto. As pessoas vão embora da igreja, não é porque Deus tirou o poder. Não é porque Deus tirou o poder do cara para lá, cara. Isso é conversa fiada. As pessoas vão embora da igreja porque elas viram. Elas viram, o cara bateu na mulher dele, cara. Não, porque o espírito saiu, aquela coisa. Você está voltando lá pensando em Sansão. Nada a ver aqui. Sansão é o Antigo Testamento. O Espírito Santo ele vinha nas pessoas e enchia as pessoas e voltava. Ele não ficava. Ele só dava força. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles recebiam a porção, Deus usava eles e o Espírito se retirava. Por isso que a Bíblia diz, quando o Espírito descesse sobre alguém, que era Jesus, e ficasse, permanecesse, foi esse que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que permanecer. Quando Jesus recebeu, permaneceu nele. E na antiguidade o Espírito Santo só vinha, manifestava e voltava. Aí a Sansão era cheio do Espírito Santo. Sansão era cheio do Espírito Santo. Sansão era cheio. Entendeu? Porque o Espírito Santo vinha. Quando a Bíblia fala que o Espírito se retirou dele, o contexto certo é o Espírito Santo não veio nele. Sacou? Não é que ele se retirou, o Espírito Santo não tinha lugar de permanência. Ele não tinha casa para ficar. Ele só manifestava dentro do tabernáculo, nos lugares. E depois a obra da graça, o Espírito Santo veio e ficou. Ele chegou em Pentecostes e ficou na igreja. É uma obra totalmente diferente, cara. É uma obra inaugurada por Jesus Cristo. Então o cara vai continuar sendo usado. As pessoas saem, o ministério caiu, porque é incompetente. O cara que começa a roubar, ele começa a fazer coisa errada, ele começa. Aí a pessoa vai saindo, aí todo mundo. Porque o Espírito Santo sabe. Conversa isso aí. Entendeu? Conversa. É porque ele se embaraçou. Quando o cara tem cabeça, ele faz um império e continua aquele trem, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele está matando, mandando matar. Tem pastor que manda matar. Aí está crescendo o império, não vai parar de crescer, cara, porque o julgamento não é aqui. Esse papo de vocês, fala assim, está vendo, a igreja do cara fechou porque é incompetente. É porque é incompetente, ele deixou as doideiras dele misturar com a gestão dele, espiritual, a gestão econômica da igreja. Agora o Espírito Santo está ali. Você vai ver gente na rua aí, cara, que não quer nada com Deus e inteligente, vai citando a Bíblia, é mendigo, já viu mendigo? O cara, não, porque Jesus desceu, está lá dentro do cara o negócio. E ele continua, cara, cheio daquele negócio, cheio daquela coisa grande, aquela sabedoria. Já viu o mendigo sábio? Já viu? Quem deu sabedoria? Deus. Não sei se eu expliquei. Fala. Quando eu sei quem está aí, quando eu sei dessas falhas, eu evito escutar. Você se fecha. Eu não sento para ouvir. Sim. Eu saio daquele ambiente exatamente o que está acontecendo. Porque triste é as pessoas que sabem e permanecem. Aquela pessoa não vai ser um referencial para você. Sim. Nada. Entende? Eu entendo o questionamento dele, porque muitas vezes nós gostaríamos, né, de considerar a nossa justiça, que o Senhor retirasse o dom. Né? Na nossa mente humana, o cara está fazendo isso, dá para alguém que. Mas é o que o senhor falou, ele deu, ele não vai tirar. Apesar de ser difícil para nós compreender que alguém que leva a vida. O que é dado não é tirado. Mas eu, não sei se eu estou correto, eu disse que sim. Eu sei, eu não me assento. É a lógica, mas é um contexto
Por isso que eu estou usando a palavra social, não é um contexto espiritual. Você não gosta mais do pastor porque o Espírito Santo veio e fez assim. Não, você não gosta do pastor porque você viu que você não gostou. Só isso. Mas ele vai, quem não conhece ele, por isso que tem pregadores que saem daqui, o cara, por exemplo, ele roubou aqui na cidade, ele vai para outra cidade e continua, a igreja começa a crescer lá também. Aí ninguém sabe de nada. Aí quando descobre que ele é um ladrão, ele esvazia de novo, aí ele vai para outro lugar. É assim que eles fazem. Entendeu o que eu falei? Então, é porque a gente tem a ideia de que o cara está sendo usado é porque ele é cheio, porque ele deve ser o cara mais santo do mundo, deve ser o cara mais perfeito do mundo. Esse é o engano. Esse é o engano. E você vai perceber que Deus escolhe algumas pessoas para ter dom. Que eu vou te falar, gente. Eu conheci um pastor, cara, que o cara era um nó cego. Um nó cego, não pagava ninguém. Ninguém na vida ele pagava. Tão enrolado que ele era. A família dele passava dificuldade, mas quando subia no púlpito, e Deus usava, põe as mãos das pessoas assim, a pessoa era curada. Um dom de cura, eu nem sei se esse cara existe. Mas um dom de cura, ele era até de Aimorés, acho que era. Um dom de cura fantástico. Onde ele chegava, quem não conhecia ele, aí você descobrir, você falar, então isso que a igreja precisa entender, porque senão não é sinônimo, poder não é sinônimo de santidade, não. Deus escolhe pessoas improváveis, às vezes. Eu conheço gente que tem dom, cara, vê as coisas, quer saber de igreja, eles vê anjo, vê mesmo. Deus fala com eles, e eles não querem saber de Deus. Não tem compromisso nenhum com Deus. E Deus usa eles. É incrível, cara. Mas essa é uma realidade que a igreja precisa entender. Que leva a gente para o céu se chama santidade. Tá? Não precisa ficar com inveja de ninguém, não. Porque fulano... por isso que profeta tem mania de tudo que fala, o pessoal fica doido, né? Profeta é assim, o profeta falou... manda mudar os móveis da sua casa, e assim, começa a falar tudo, né? Tem igreja que o pessoal idolatra tanto a pessoa que é usada. O profeta ele é usado ali naquele momento que Deus deu para ele, mas não quer dizer que tudo que ele fala é de Deus, não. Esse é um problema. A gente tem que você tem que respeitar o espírito que está na pessoa, não é a pessoa, o espírito que está nela. Porque daqui a pouco o cara começa a te ligar e fala, eu preciso de um dinheiro seu, mas é profeta, né? Tem que dar, né? A igreja fica refém de coisas. Bom, mais ou menos aí, te falei para você entender, né? Mas o negócio é bem diferente. Só que os pastores, manipuladores, gostam de manter esse circo, né? Deixar você achando que ele é poderoso, que ele é o homem de Deus, ele é o cara acima da média, ele fica sentado do lado do trono de Deus, ele é intocável. Tudo que ele fala é lei. Isso é mentira. Ele é humano normalmente. Sigamos. Vamos então agora para o versículo 3. Versículo 3, por favor. Aos quais, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Observa novamente essa fração desse versículo aqui, depois de ter padecido, olha o que o Lucas está falando sobre Jesus, mandando para Teófilo, o cara que tem ligação com o Império Romano, ele dizendo, depois de Cristo ter padecido, ele se apresentou vivo. Ele não está dizendo ele se apresentou, não, ele se apresentou vivo, não se apresentou em forma de uma força assim, sobrenatural, né? Aquela imagem assim, né? Transcendental. Ele se apresentou vivo, Teófilo. Entendeu, Teófilo? Estou falando? Ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, Teófilo. Fala isso lá para o pessoal. Em prova do que ele ressuscitou, cara. A gente não está brincando, não. Nós estamos falando sério. Então ele está dizendo o seguinte, no original, algumas bíblias de vocês está escrito provas incontestáveis. Viu como que o aspecto é jurídico? Provas incontestáveis. Essa é a força do Evangelho de Lucas e é a força de Atos dos Apóstolos. Ele está tentando provar a verdade do Evangelho.
Indiscutíveis. Está vendo? O livro de Atos carrega esse propósito, gente, principalmente jurídico, que visa fortalecer a defesa do cristianismo daquela época. Ok? A gente observa que o Lucas está dando ênfase na ressurreição, porque até então, para o Império Romano e para os judeus, os evangélicos ou os cristãos eram um bando de mentirosos. E ressuscitou nada, rapaz. Isso é conversa deles. E aí, o que ele está tentando fazer é mostrar que a igreja é a testemunha cabal da ressurreição de Jesus. Vamos para o versículo 4 e 5. Estando com eles, aí, ó. Agora veja bem, deixa eu ler esse texto aqui, ó. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora vamos ver a importância de você examinar outras traduções da Bíblia. Olha o que está escrito na minha Bíblia: estando com eles. Quem tem diferente aí? O versículo 4 começa como? Estando com eles, quem tem diferente? Hã? E comendo com eles. Olha a diferença que tem nesse negócio. E comendo com eles. Essa é a versão mais próxima do original. Não é, ele não estava simplesmente com eles, ele estava comendo com eles. Por que o Lucas está falando isso? Ele está vivo. Ele está comendo com eles. Você viu? Por que é importante você ler outra versão? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. A gente viu aqui a ênfase de Lucas na ressurreição de Cristo, e ele está ampliando essa ênfase aqui agora, falando, ele estava comendo com eles, rapaz. Estava, ó. É o Teófilo. Como assim? Ele ressuscitou e está... Não apareceu só assim, aquela sombra, assim, aquele espírito. Não, era ele mesmo. Ele estava mandando para dentro. Percebe o que ele está tentando dizer aqui? E aí, ele diz que Jesus não apareceu espiritualmente para eles. Jesus apareceu fisicamente e ressurreto. Outra parte importante do texto. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Diz, fiquem em Jerusalém, falou para os discípulos. Para que esperasse a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouviste. Mas que promessa era essa? Estou falando da promessa que foi vaticinada por Joel lá atrás. Joel 2, 28 e 29. O que Joel falou? Profeta. Vamos ler. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas daquele dia derramarei o meu espírito. No Antigo Testamento tinha essa promessa. Agora vamos ler Mateus 3,11. O que João Batista falou? E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que bom, né? Os tradicionais tinham que ler isso aqui mais, não tinha? Não ler, né? Rasgar a Bíblia. Perceberam? A promessa que é, qual é a promessa? Esperar em Jerusalém e não sair logo para testemunhar e pregar o Evangelho. Ele diz, fiquem em Jerusalém, não saiam agora para pregar. Por que não sair? Porque não é vocês, é o Espírito. É o Espírito, essa obra é do Espírito. Vocês só serão instrumentos. Eles achavam que estavam prontos. Mas aqui, Jesus deixou claro, a obra não é de vocês. É feita através de vocês. Mas é pelo Espírito. Aí, é longo esse negócio, hein? Percebeu? Então, gente que se acha, a gente precisa entender que os discípulos entenderam agora que eles seriam só um veículo para Deus andar. É isso que nós somos.
Nós somos só uma condução, gente. Nós somos só um veículo, gente. Eu fico esperando aí, cara, o passageiro chegou ainda não. Entenderam? Esperem. Ah, deixa a gente ir, não. Vocês, se for só vocês, é como se fosse um carro que fosse para lá. Vai fazer o quê? O carro vai ficar fazendo o quê? Vai fazer nada. O passageiro principal é o Espírito Santo. Quando ele chegar, aí ele vai mostrar o caminho. E isso é importante para a gente, como igreja, entender essas coisas. Porque senão a gente acha que somos nós. O cara fala assim, pastor, e se a igreja fechar? Ué, que feche, ela não é de Deus? Se ele resolver fechar a igreja, quem é que vai segurar ela aberta? Eu vou segurar? Pastor, como é que a gente vai conseguir as coisas, o recurso? Se Deus não der recurso, a gente vai para casa. O problema é dele. Quem chamou não tem que capacitar. O cara fica preocupado, eu tenho que ficar falando de dinheiro 40 minutos aqui, cara. Se eu não falar 40 minutos, eles não vão entregar, como é que eu vou pagar o aluguel? Aí fica falando, cara, você não tem fé. Você não tem fé. O cara que fala 40 minutos sobre dinheiro dentro de uma igreja é porque não tem fé. Esse não é o discurso central. Esse não é o discurso da igreja. Quem chama tem que bancar, mano. Se você ficar preocupado com dinheiro, você não vai pregar, não. Você já pensou se eu chegasse no domingo, gente, pessoal, tá aí, as contas estão aí, viu? Vocês estão vendo, a energia subiu, tem que comprar. Já pensou que vocês nunca foram em igreja assim, eu tenho certeza que nunca foram. Vocês nunca foram em igreja que o pessoal fala de dinheiro, né? O negócio é tão viciante que eles perguntam para mim assim, pastor, lá naquele culto, vamos fazer um culto de casal, vai ter oferta? Culto de casal tirar oferta? Não. Aquele encontro que a gente vai fazer lá no retiro, vai ter oferta, pastor? A mente já está sugestionada, eles já vão preparados porque eles acham que eles têm, qualquer reunião tem que ter oferta, a escola bíblica tem que ter oferta, não tem que ter oferta, tem dinheiro. E é um sistema que está dependendo de dinheiro, não está dependendo do Espírito Santo. Essa é mais uma doideira. Você já pensou, gente? Se esse negócio funcionasse a partir de mim, eu não vou dar conta, não. Não vou dar conta, não. Você está doido. Eu vou ter que botar uma lista de dizimistas aqui na frente. Por isso que você tem que focar no Espírito Santo. Você tem que focar na obra do Espírito Santo. Eles falam assim, como é que você consegue recurso para a sua igreja? Eles falam, foca no Espírito Santo, o resto ele banca. Gente, faz o que você tem que fazer, cara. Mas se não vier o recurso? Se não vier o recurso, eu vou para casa, cuidar da minha família. Quem me contratou, se não vai bancar, não? Percebe? E uma das indicações de que você está no caminho errado da sua missão é falta de dinheiro. Quando você não tem o recurso, é porque você está fora da sua missão. Toda vez que você estiver no centro da sua missão, vai aparecer peixes e pães para você. Toda vez. É isso que a pessoa, vocês precisam entender. O cara fala assim, que eu faço isso, não ganho dinheiro. Você não ganha dinheiro porque você está na sua missão. Fica no centro, no foco da sua missão. Faz o que você tem que fazer, que Deus chamou para fazer, que o dinheiro vai vir. Ele não falou, Jesus não falou para os discípulos, você não precisa levar pão, não precisa levar nada, não precisa levar nada não. Vem comigo. Aí só fala assim, joga a rede para tal lado. Você fala, não, mas já pesquei. Depois você vai ver. Você está desligado da realidade espiritual. As pessoas se tornam escravas de coisas. Não, isso aqui tem que ficar aberto. Cara, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas fechou, pastor. Fechou porque não foi Deus que abriu. Tem pastor que tem 30 anos, está lá com 2 gatos pingados. A mulher dele e o filho. Aí fica lá, 25 anos, porque eu tenho um chamado. Você não tem chamado para isso. Você não pensou, não? Você não tem chamado, cara. Deus não está interessado em mancar você. Você não reparou isso, não? 25 anos. Vai cair os dentes. Não, porque é melhor ser 2, né? 2 ou 3 reunidos, né? Esses discursos, como assim? Mas está temando, né? Está temando. Rapaz, vai para uma igreja, vai lá ser discípulo de alguém, se submete a um pastor, seu João lá, que é melhor do que você tentar ser herói de uma coisa que você não foi chamado. E vocês têm que dar esses conselhos para esses caras. De vez em quando o cara está lá, com meio gato pingado dentro da igreja, e vai 30, 40 anos, e está lá, e muda a doutrina, e vai para o G12, sai do G12, vira maranata, vai configurando a igreja, né? Vai mudando o nome de igreja para ver se melhora.
Quando você estiver bem espiritual, fala, pastor, caça a igreja de você, cara. Procura um pastor para te cobrir, vai lá servir, ser discípulo, você vai para o céu, vai dar tudo certo. Não fica forçando a barra, não. É pior, gente. E a vontade de ter porta aberta? E a vontade de segurar o microfone? Meu Deus do céu, gente. É desesperador, cara. O trem não dá certo. Deus já sabe, já faz tempo. O negócio. É igual lá, né? O Saul, né? Tá lá o Samuel insistindo. Deus falou, eu já rejeitei o cara, rapaz. Você está insistindo por quê? Eu não quero mais. Não, tem coisa que Deus já foi. Aí o orgulho. Ah, que a gente... Não, Deus vai vir. Não vai vir não, irmão. Não vai vir não. Pode sair fora. Mas se eu ver que não tem jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou lá, procuro a igreja lá, sei lá, do trono azul, trono branco, e vou lá e sentar no banco da igreja e vou ficar quieto. Vou lá servir, entregar meu dízimo. Não, pastor, mas e aí? E aí o quê? Tem pastor hoje que aposenta, sabe o que eles fazem? Eles não vão à igreja nenhuma mais. Um monte de pastor aposentado, você não tem igreja, não, igreja nenhuma. Só ele que é pastor. Não senta no banco para ouvir ninguém, não. Não deixa a nova geração entrar, não. Terrível isso, cara. Tem um monte de pastor aqui na cidade, assim, aposentado, não quer saber de igreja. Eles pregaram sobre a comunhão e agora eles não querem saber de comunhão, não. Porque eles não vão mandar, né? Eles não vão mandar mais, eles ficam lá, né? E é bom que me ouça, né? Vamos seguir. Vocês estão terríveis hoje. Deus me... Vocês não são convertidos, não. Vocês perceberam? Que a ênfase é na ressurreição e a promessa é a promessa do Espírito. Eles têm que esperar em Jerusalém, porque a obra não é deles, é do Espírito. Versículo 6. O texto diz, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Os discípulos estão ali, reunidos ali, né? E perguntaram para Jesus, e agora que o Senhor vai restaurar? Porque a maioria deles eram judeus. Então eles estão focados naquela promessa para os judeus, para Israel, é agora, então o Senhor está falando assim, que a gente esperar aqui, que o Senhor vai vir, para a gente, Aí, a maioria deles eram judeus, a pergunta é impertinente. Por que é impertinente? Não tem nada a ver com o assunto em questão, Jesus não está tratando disso, ele está falando, vocês ficam em Jerusalém, vocês vão fazer uma obra missionária. E vocês estão falando de Jerusalém, vocês estão querendo ver a vez de vocês? Vocês já estão preocupados o reino vir? E o que Jesus vai fazer agora? Ele vai dar uma resposta assim, igual um corte, né? E vai voltar para o assunto da promessa. Ele vai voltar para o assunto da promessa do Espírito Santo. Olha para o versículo 7 e 8. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Aí ele cortou. Aí no versículo 8 ele volta para o tema. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está fazendo aqui, o reino que os judeus achavam que era o deles, Jesus coloca para além da nação de Israel. Porque ele está falando sobre os samaritanos, vai pregar em Samaria, toda a Judéia, confins da terra, inclui os gentios. Então agora a festa não é só de vocês, não. Agora a festa é de todo mundo que quiser. Discípulos ficaram assim, né? Vocês estão pensando que eu vou acabar aqui, agora é que nós vamos começar a trabalhar, rapaz. Entende? E Jesus está falando sobre o comissionamento, para serem testemunhas. É uma obra de comissionamento missionário. Vamos para o versículo de 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, eles estão vendo Jesus, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E eles estão olhando para Jesus subindo, estando com os olhos fitos no céu, estão olhando para o céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 testemunhas. Né? Porque eles estão olhando Jesus como se isso estivesse sendo consumado, ele vai subir, né? E aí eles ficam assim, olhando para o céu. E o comissionamento manda eles olhar agora para a terra. Vocês vão pregar o evangelho. Fica assim olhando. E aí vem 2 anjos, como testemunha, né? 2 ou 3 testemunhas, né?
E os anjos disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Ou seja, vocês estão achando que agora se consuma tudo? Não, vamos continuar por aqui, tem obra missionária para vocês. Por que olham para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu o viste. Eu falei: vai voltar. Ok? Então Jesus, ele não desaparece diante deles instantaneamente, mas sobe direcionado para um local específico, como demonstração de onde ele realmente era. Ok? Os anjos vêm como testemunho para confirmar a veracidade da promessa do retorno de Jesus à terra. E a fé nisso, de que ele iria voltar, teria que fazer com que os discípulos cumprissem a missão terrena deles de forma certa. Ok? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, obedeceram, né? Do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Um sábado é cerca de 1 quilômetro, tá? Distância. Eles voltaram para Jerusalém conforme determinação de Jesus. Voltaram para a cidade, para esperar o Espírito Santo. Versículo 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo. O que vocês acham que é cenáculo? A pessoa já pensa que é a igreja, né? Mas é uma igreja, né? O pessoal está junto lá, é a igreja. Mas o cenáculo é exatamente, é uma sala grande. Subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Olha aí. Estão juntos e orando. Importante isso, hein? Unidade de oração. E súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Essa palavra cenáculo, ela vem do latim cenaculum. Indica um lugar de refeições, ou genericamente falando, um quarto no andar superior de uma casa. Um lugar onde grupos de pessoas se reúnem com ideias e objetivos em comum. Só isso. Pode ter sido na casa de Maria, a mãe de Marcos. Pode ser. Vamos ver Atos 12, 12? Atos 12, 12, para ver. Pode ser que seja nesse lugar. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Era um lugar que eles oravam, estavam juntos e compartilhavam os objetivos e ideias. Vamos para o versículo 15 e 16. Naqueles dias, aí estão na reunião deles lá, né? Esperando o Espírito Santo. Levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão era de quase 120 pessoas. Igreja boa, né? Naquela época, né? Sem microfone, sem ar-condicionado. Disse: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Pedro agora ele vai citar, ele está citando as palavras de Davi, né? Você vai perceber que ele vai falar sobre Davi. No Salmo 41, versículo 9. Davi disse: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele fez uma citação aqui, por isso que ele disse, versículo 16, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Por que ele está levantando essa lebre aqui agora sobre o Judas e a traição? O que vocês acham? Nesse momento que eles estão esperando, reunidos ali, esperando o Espírito Santo, ele entra nesse assunto sobre a traição de Judas, faz a citação do Salmo 41. Por quê? Porque ele está abrindo agora o precedente, dizendo o seguinte: a gente precisa colocar outro cara no lugar dele. Né? Eles eram 12, então a gente precisa colocar outro. Como é que vai ser? E ele está justificando a traição. E quer manter o mesmo número, né? Vamos para o versículo 17. Ele continua falando. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Está falando do enforcamento dele, né? Do suicídio. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isso é o campo de sangue.
Porque no livro dos Salmos está escrito, ele vai citar Salmo de novo, agora 69 vai citar. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro seu bispado. Ele usou o Salmo para justificar que tinha que colocar outro cara no lugar dele. Entendeu? Ele está usando as Escrituras. Como era uma profecia que apareceu nos Salmos de que o traidor iria perder o seu bispado, né, a sua posição de autoridade, e outro ia tomar o lugar, ele pega o texto e fala, a gente tem que fazer isso aqui, tem que botar outro no lugar dele. Estava certo. Tudo bem? E a gente vê que as decisões acontecendo, número 1, eles estão em unidade, número 2, eles estão em oração, número 3, ele examina as Escrituras. Certo? Unidade, oração e Escritura. A gente sabe para onde a gente vai. Como é que a gente vai fazer as escolhas certas? Então você percebe que ele usa as Escrituras e no início disse que eles oraram, eles estavam juntos, unânimes, juntos, unidos, e eles vão para as Escrituras para tomar a decisão de que tem que colocar outro cara no lugar do Judas. Seria esse um bom caminho para a gente poder tomar decisões na igreja? O que vocês acham? Primeiro, ver quem está junto, né? Quem fecha junto. Então, vamos lá. Segundo, vamos orar. Terceiro, vamos examinar as Escrituras. Resolveu. Não tem como errar, né? Então, o Pedro abriu esse discurso para justificar a necessidade deles terem que escolher um outro apóstolo para estar no lugar de Judas. Não foi coisa que saiu de trás da orelha dele. Ele foi nas Escrituras. Versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ele está dizendo, nós precisamos de mais gente para testemunhar. O Pedro esclarece que eles precisam de outra testemunha, alguém que conheceu realmente a Jesus. Nós precisamos, percebe que é tudo testemunha. O foco desse livro é Atos dos Apóstolos, é testemunhar a obra de Cristo. E outro cara é colocado junto para testemunhar, para a gente ganhar mais força do testemunho. Alguém que conhece, alguém que conviveu com Jesus para poder falar sobre Jesus. O objetivo é convencer que a obra de Cristo era verdadeira. Versículo 23. E apresentaram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E o texto, na versão mais original, diz que eles propuseram dois nomes. Deve estar na tradução ali do Lucas, né? Propuseram dois nomes. Não é só apresentaram dois, propuseram. Todo mundo deu sugestão. Todo mundo sugeriu, ó, esse cara conhece Jesus. Né? Houve uma participação das pessoas, 120 pessoas, e a escolha partiria da opinião de todos os discípulos de Jesus que estavam ali em comunhão no cenáculo. Todo mundo chegou no consenso que o Matias era o cara mais indicado. Ok? Versículo 24 e 25, a gente encerra. Não estamos no final, estamos no penúltimo, né? Só um minuto. Nós estamos no 24 e 25, falta 26. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Oraram, né? Para que Deus nos desse condições de escolher de forma certa. O versículo 26 vai ser um pouco confuso para vocês, né? Isso não é motivo para você jogar na Mega Sena, mas o texto está dizendo, tem gente que adora, né? O texto diz, lançando-lhe sorte, sobrou só Matias, né, José? Lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. E aí, vocês são inteligentes, que a Bíblia é muito boa, né? Porque ela diz o seguinte, lançando-lhe sortes, vocês já estão pensando que jogaram os dadinhos assim, né? Mas o contexto diz, e por voto comum.
Tá certo? Então não foi igual vocês estão pensando. Quando a Bíblia fala lançar o sorte, não é igual a gente pensa. O contexto confirma, e por voto comum, todo mundo votou igual. Falou, melhor Matias. Está esclarecido? Foi contado com os 11 apóstolos. Oremos. Deus Santo, nós te louvamos, te bendizemos, obrigado por esse tempo precioso, na presença da tua palavra, do teu Espírito Santo, e que tenhamos um dia de paz, um dia de bênção, um dia de crescimento, e tenhamos um culto muito abençoado esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz.